Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bem, pessoal, então, conforme a gente havia falado na última sexta-feira, né, nesse meio tempo eu concluí a avaliação daquele primeiro trabalho que vocês tinham feito, né, e consegui finalizar a elaboração dessa segunda parte. Então eu publiquei como sendo parte 2, né, do trabalho 1, porque corresponde a essa primeira parte da matéria, né? Então, vocês podem considerar, né, que a primeira nota que vai ser levada em consideração naquela média lá que vai ser realizada no final do semestre, vai ser composta dessas duas notas, né? Vocês já fizeram, então, uma parte
da avaliação 1, né, com aquele primeiro exercício sobre o método da bissecção. Né? E agora, então, vai ter essa atividade, vai estar disponível ali no Moodle, né, no final da aula. Então, vai ter questões relacionadas à aplicação do método de Newton-Raphson e aquela parte inicial de teoria dos erros ali, somas de séries e também aquelas conversões de bases. Tá? Bem, então é isso. Estarão as instruções lá, vocês poderão utilizar, então, 2 tipos de arquivo na entrega, né, em formato PDF e também planilhas. Né? Eu botei lá que o Moodle vai poder aceitar os 2 tipos de arquivo. Alguma pergunta? Só quanto ao arquivo, professor, XLSX, se o senhor puder deixar, porque no primeiro acho que foi XLS, ele teve que só... Era arquivo do Excel 2007. Eu vou iniciar, então, aqui a apresentação da aula de hoje, falando sobre os sistemas de equações lineares, que são, como o próprio nome diz, né, sistemas de equações são conjuntos de várias equações, que tem um caso particular, são as equações lineares, né? Então pode ter um conjunto com 1, 2 ou 3 equações e 2 ou mais incógnitas, né? E, em geral, né, o objetivo desse estudo de resolução de sistemas lineares é a aplicação de métodos que buscam, né, calcular a solução dos sistemas e, dentro do contexto do cálculo numérico, né, em alguns casos, dependendo do tipo de método que é usado na resolução, por causa de arredondamentos que eventualmente são usados, a gente acaba obtendo uma solução aproximada, né? E aí, bom, existem diferentes métodos, alguns que permitem que a gente obtenha soluções por aproximação sucessiva, e tem os métodos diretos, né? Os métodos diretos, vocês possivelmente conhecem, um deles que é o método de Cramer, ou regra de Cramer, né? E o método de Gauss, né? O método de Gauss também é bastante conhecido. Esses são os mais famosos métodos diretos, né, para a resolução de sistemas lineares. E os métodos iterativos, que são bem menos conhecidos, a gente vai ver aqui algumas versões, então, do método de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, né? Eles são bem intuitivos, os métodos iterativos, eles funcionam mais ou menos como o método de Newton-Raphson, né? Tu parte lá de uma semente, né, de uma aproximação inicial, e aí vai fazendo o cálculo de aproximações sucessivas até que um certo critério de parada seja satisfeito. Bem, então, Então, no estudo de sistemas de equações lineares, né, o objetivo, então, é classificar e resolver um sistema de equações lineares que a gente vai considerar aqui os sistemas N por N, né, que são aqueles sistemas que possuem N equações, né, e N incógnitas, que são representados de modo bastante geral por esta anotação que vocês estão vendo aqui, né? Então, cada uma dessas equações contém coeficientes conhecidos, né, do lado esquerdo aqui, o A11, o A12, o A1N, esses são os coeficientes da primeira equação, e o lado direito aqui é uma constante que é conhecida, o B1. Na segunda equação, o A21, o A22, etc., o A2N,
são os coeficientes, e o B2 é uma constante conhecida, e até a última equação, né, que tem o AN1, o AN2, o ANN, como os coeficientes que são também conhecidos. O Bn é uma constante que aparece do lado direito, também é um número conhecido, né? Em todas essas equações, a gente tem, de modo geral, N incógnitas, que são representadas pelos valores, né? x1, x2 e etc. xn. Então, a matriz de coeficientes do sistema, geralmente, né, na literatura, de modo genérico, se representa pela letra A, porque os coeficientes são designados, né, são representados por A1, A1n, etc. Então, a matriz de coeficientes do sistema é uma matriz conhecida, é uma matriz dada, né, e, em muitos casos, ela provém de dados que retratam o sistema, né? Por exemplo, tu tem lá uma pesquisa que relaciona, né, por exemplo, o peso das pessoas e os batimentos cardíacos daquelas pessoas, né? Uma pesquisa lá, que se a obesidade, por exemplo, afeta os batimentos cardíacos das pessoas, né? Então, vai lá, são tabulados os dados, né, através de alguns experimentos. Então, tu tem esses dados, vão ser trabalhados, vão ser feitos cálculos adicionais com esses dados, e muitos exemplos, né, vão gerar uma matriz de coeficientes. E essa matriz de coeficientes, então, ela é representada por números que são conhecidos, são números reais, né, a gente só vai trabalhar com números reais, e então esses coeficientes, esses números são armazenados, né, nesta variável, representada pela letra A maiúscula. O x minúsculo ali é um vetor, então, que representa as incógnitas do sistema, tem n posições, né? Então está representado aqui como vetor transposto, que geralmente o vetor x é um vetor coluna, mas aqui para facilitar a notação, eu utilizo a notação de transposto, né? É o vetor das incógnitas, então são os valores desconhecidos, por isso chamado de incógnitas, e que em muitos casos, né, a gente, ao resolver o sistema, se o sistema tiver uma solução única, por exemplo, a gente terá descoberto os valores das incógnitas que satisfazem todas as equações simultaneamente, né? Esse é o objetivo na aplicação de um método de resolução de um sistema de equações. E o B, o vetor B, vai conter, então, as constantes B1, etc., Bn, também está representado como vetor transposto, que é um vetor coluna, né? É o vetor das constantes, são os valores que aparecem no lado direito das equações. Então, no sistema acima, né, os coeficientes A e J são conhecidos. Então, a notação utiliza esse par de índices aqui, né, o I e o J. O I representa a linha, o J representa a coluna, né? Então, uma solução de um sistema é um conjunto de valores das incógnitas que satisfazem todas as equações do sistema simultaneamente, né? Então, esse é um conceito, né, de solução que, em muitos casos, é preciso definir, né, de qual solução a gente está falando, né? O conceito de solução ele pode ser modificado dependendo do contexto, né, do sistema que será resolvido ou do problema a ser resolvido. Então, nesse caso aqui, né, a solução é um conjunto de valores que resolve, né, que satisfazem todas as equações do sistema ao mesmo tempo. Não adianta um conjunto de valores satisfazer a primeira equação e não satisfazer a segunda, né? E em muitos casos, então, é possível, né, a gente fazer a verificação de que um determinado conjunto de valores realmente é a solução por substituição. A gente substitui lá, né, nas equações e verifica, né, que aquelas equações são satisfeitas ou não, né, por aquele conjunto de valores das incógnitas. Então, quando forem satisfeitas todas as equações simultaneamente, o conjunto de valores das incógnitas é chamado de solução. E todos os sistemas discutidos aqui nesse curso, né, nessa disciplina, envolvem somente números reais, né? A gente não vai trabalhar com sistemas que envolvam números complexos, por exemplo. Então, assim, como é possível, né, classificar um sistema de equações? São três as possibilidades, né, de classificação, né? Então, na nomenclatura, né, nos livros que tratam desse assunto,
quando a gente fala da existência de soluções de um sistema, a gente pode dizer que o sistema é possível e determinado quando possui somente uma solução. Ele é possível e indeterminado quando possui infinitas soluções, e é chamado de impossível quando não possui solução. Então, o sistema sempre será classificado de uma dessas três formas aqui, não existe outra possibilidade. Então, se tiver uma solução só, e em muitos casos é o que acontece, é chamado de possível e determinado. Em alguns livros se usa também o termo compatível, como um sinônimo para o termo possível. Então, dizer que um sistema é possível ou compatível é a mesma coisa. E o termo determinado e indeterminado é usado para diferenciar aqueles sistemas que possuem solução única daqueles que possuem infinitos. Então, veja que não existe a possibilidade de um sistema ter somente 3 soluções diferentes. Se tiver 3, é porque tem infinitos. Ou ele tem uma solução, ou tem infinitas, ou tem 0 solução, não tem solução. E aí é o sistema impossível ou incompatível. Digamos assim, em casos raros, mais ilustrativos do conceito, é difícil que um problema real, digamos assim, seja modelado por um sistema de equações impossível. Às vezes isso pode ser até um sinal de que aquele modelo não é muito bom, porque imagine, você vai modelar um problema e vai chegar à conclusão que o sistema de equações é impossível. Então, de nada adiantaria, digamos assim, usar um modelo desse, porque se esse sistema for impossível, o sistema, porque o problema não tem solução. Então, aquele método, na verdade, é que acaba não sendo muito bom. Então, quanto aos métodos de resolução, como eu estava dizendo para vocês, eles podem ser chamados de métodos diretos e métodos iterativos. Então, os métodos diretos, ele calcula a solução após a aplicação de número finito de operações aritméticas, dentre eles, então, o método de eliminação de Gauss e o método de Cramer. Existe um outro método que é menos conhecido, digamos assim, que usa a matriz inversa, para calcular a solução, certo? Mas a gente vai dar mais atenção aqui, neste curso, ao método de eliminação de Gauss, porque ele é seguramente o método mais competitivo, bastante eficiente, porque resolve todo e qualquer caso, seja um sistema possível e determinado, possível e indeterminado, e o sistema impossível. O método de Gauss ele é bom por isso. E, além disso, dentre os métodos diretos, é o que efetua o menor número de operações aritméticas para resolver um sistema N por N, quando comparado com os demais. O método de Cramer ele tem um número de operações que é proporcional ao fatorial de N, enquanto o método de eliminação de Gauss tem um número de operações que é proporcional a N ao cubo. Então, vocês pegam, por exemplo, N igual a 10, só para a gente ter uma ideia aqui. Se eu calcular, deixa eu calcular aqui rapidamente, ver se eu tenho aqui na calculadora. Acho que não tem aqui o fatorial de 10. Não tem. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 120. O fatorial de 10 é 3.628.800, tá? Então, esse é o número de operações aproximadamente necessárias para resolver um sistema com 10 equações e 10 incógnitas pelo método de Cramer, 3.628.000. Enquanto 10 ao cubo é 1.000. Então, pelo método de Cramer, para resolver um sistema, pelo método de Gauss, para resolver um sistema de equações 10 por 10, a gente faz um número de operações que é proporcional a 10 ao cubo, enquanto pelo método de Cramer é proporcional a 3.628.000. Então, evidentemente, dá para ver que não tem nem menor sentido usar o método de Cramer quando o valor de N se torna mais elevado.
Os métodos iterativos, né, como eu disse para vocês, eles têm um princípio, eles têm uma lógica parecida com os métodos de bissecção e de Newton-Raphson, né, são métodos iterativos para resolução de equações. Aqui a gente parte, então, de uma semente, que a gente, digamos, dá um chute inicial, né, para a solução do sistema, e a partir daí tu calcula sequências, né, de aproximações da solução, e sobre certas condições tu consegue garantir a convergência para a solução exata do sistema. Então, ele estabelece lá um critério de parada, né, aplica diversas vezes as fórmulas iterativas e obtém uma aproximação da solução. Então, os mais conhecidos são indicados para sistemas esparsos, são aqueles sistemas que possuem uma grande quantidade de zeros, né, dentre os coeficientes da matriz A, e os métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel são exemplos, então, de métodos iterativos, que serão vistos aqui no curso. Então, o método de Gauss, ou eliminação gaussiana, ele tem por objetivo pegar um sistema como aquele lá do início, né, e transformá-lo num sistema equivalente em formato triangular. Isto é um sistema que possui somente coeficientes diferentes de zero acima da diagonal principal, da matriz de coeficientes. Então, todos os coeficientes abaixo da diagonal principal da matriz de coeficientes vão ser transformados em valores iguais a zero, né? Então, o A e J será igual a zero se o I for maior que J, né? Então, o A21 será zero, o A31 será zero, o A32 será zero, e assim sucessivamente, né? Todos os coeficientes abaixo da diagonal principal da matriz de coeficientes do sistema. Então, essa etapa do método é chamada de eliminação. E aí, como é feito isso, né? Bom, são várias hipóteses, né? Uma delas é que não são feitos arredondamentos, né, nos coeficientes eliminados. Então, aqui eu só vou fazer uma interrupção. Aqui, pessoal, essa hipótese ela deve ser entendida dentro do conceito, né, dentro da evolução da história e dos métodos matemáticos, tá? O Gauss, ele é do final do século XVIII, e ele foi um matemático extraordinário, né? Ele desenvolveu métodos novos, novas áreas de conhecimento dentro da matemática. Era um sujeito com uma grande capacidade de inventar novas formulações, né? Inventar novos métodos, né? Enquanto não encontrava a solução de um problema, ele não descansava, né? Então, ele desenvolveu fórmulas, teoremas, nos mais variados assuntos dentro da matemática, né? Para quem já fez cálculo, por exemplo, cálculo 3, cálculo 4, cálculo 4 se estuda o famoso teorema de Gauss, né, que é chamado teorema da divergência, que é um teorema fundamental dentro da mecânica de fluidos, dentro dos estudos de transferência de massa, né, para calcular fluxos. E o teorema é devido ao Gauss, né? Então, ele tem, né, muitas contribuições dentro da álgebra. Ele fez descobertas extraordinárias, tem vários teoremas que foram descobertos e demonstrados por ele. Então, dentro do cálculo numérico, né, na época em que ele desenvolveu o método de Gauss, então, para a resolução de sistemas, né, não se tinham os computadores, as máquinas de calcular como a gente tem agora, né, que processam grande quantidade de informações rapidamente, mas ele fez então a hipótese de que era possível fazer todas as operações sem efetuar arredondamentos, tá? Isso é importante porque na prática não é isso que acontece, né? Certo? Né, às vezes certas operações simples, como a divisão de dois números, já exige, né, que a gente faça algum arredondamento. Então, essa é uma hipótese que é utilizada na formulação do método, né? Quando a gente vai aplicar o método, bom, aí a gente tem que fazer as considerações, né, a respeito de arredondamentos, tá? Bom, então como é que funciona? Então, a segunda etapa do método consiste na retrosubstituição ou substituição retroativa, né? Porque se a gente chega nesse sistema triangular aqui, né, vejam que na última equação só tem uma incógnita, né, que é o xn. Então, a gente consegue obter o valor do xn, se o ANN for diferente de zero, eu faço a divisão aqui, né, do BN pelo ANN e obtenho o xn. Aí eu vou para
penúltima equação, substituo o valor de xn conhecido, obtenho o xn menos 1 e assim sucessivamente até, né, a incógnita x1 que aparece somente na primeira equação, e se todas elas forem possíveis ser obtidas, né, eu obtenho a solução do sistema. Bom, então, vejam, como é que isso é feito, né? São através das operações ditas elementares, né? Então, são operações que não modificam a solução de um sistema, né, e consistem nessas três aí que estão descritas de maneira bem geral, né? Quando a gente multiplica uma linha do sistema, seja ela qual for, por uma constante diferente de zero, a solução desse sistema não será modificada, né? Por exemplo, eu posso multiplicar uma linha inteira por 2, né? Significa multiplicar todos os termos por 2. Por que não modifica a solução? Porque se eu dividir por 2, eu volto ao sistema original, né? Mas eu só posso multiplicar por alguma constante diferente de zero. Porque se eu multiplico tudo por zero, aí fica zero igual a zero, né? Aquela equação desaparece. Eu posso substituir uma linha por uma combinação dela com outra linha, né, que vai ser representado por linha I recebe a linha I mais K vezes a linha J, né? Aqui, ó, eu me esqueci, né, a notação é a linha I recebe K vezes a própria linha I, então a linha I é substituída pela linha I multiplicada pela constante K, onde K é diferente de zero, né? E aqui na segunda operação, a linha I é substituída pela soma da linha I com a linha J, previamente multiplicada pela constante K. E permutação de duas linhas também é chamada de uma operação elementar, né, quando a linha I simplesmente troca de lugar com a linha J. Eu troco a primeira com a terceira, ou a segunda com a quarta equação, isso não altera a solução do sistema de maneira alguma. Bom, então essas operações, como são todas elas possíveis de serem revertidas, né, elas não alteram a solução de um sistema, elas vão alterar eventualmente os coeficientes, né, do sistema e também as constantes que aparecem do lado direito, né? Então, o objetivo do método de Gauss é escolher certas operações para que alguns coeficientes, aqueles que estão abaixo da diagonal principal da matriz de coeficientes do sistema, sejam zerados, né, e isso vai permitir obter a solução do sistema. Então, o método de eliminação de Gauss consiste na aplicação de um número finito de operações elementares sobre as equações do sistema, eliminando incógnitas. Então, essa etapa é conhecida como etapa de eliminação. O sistema é transformado num sistema equivalente em formato triangular. Então, em cada etapa, né, quando o I varia de 1 até n-1, usa-se o elemento A e I como pivô para a eliminação das incógnitas que estão na iésima coluna, nas linhas I mais 1, etc., até N. Isto é, as linhas que estão abaixo do pivô terão todos os coeficientes abaixo do pivô iguais a zero, transformados em valores iguais a zero. Então, em cada etapa, o pivô deve ser não nulo, né? E para eliminar o elemento AJI, devemos fazer a seguinte operação. A linha J recebe a linha J menos o MJI multiplicado pela linha I, onde o MJI é igual ao AJI dividido pelo AII. E o J varia de I mais 1 até N. Então, isso aqui é a formulação básica da operação que será realizada com a maior frequência, né? Então, para eu usar um elemento como pivô, esse elemento, como está dito aqui, deve ser um elemento da diagonal principal da matriz A matriz de coeficientes do sistema, e esse pivô obrigatoriamente deve ser um número diferente de zero, né? Então, o A11, o A22, o A33 e assim por diante, né, são os candidatos a serem os pivôs. Então, para eu zerar, né, o elemento AJI que está abaixo do AII, né, porque vejo que a coluna aqui está fixa, né, e o J varia de I mais 1 até N, então significa que o J representa a linha que está abaixo do pivô, até a última linha. Então, esse coeficiente, esse número aqui que eu vou chamar de multiplicador, né, ele é definido por essa fórmula, AJI dividido pelo AII. Então, eu calculo para cada coeficiente que eu quero zerar o MJI e faço essa operação básica aqui. Isso me garante que o AJI é igual a zero. E os demais eu tenho que calcular. E depois, a substituição retroativa após a eliminação das incógnitas, o sistema pode ser resolvido calculando-se
o xn, o xn-1, etc., o x2 e o x1. Né? E a verificação da solução, desculpe, consiste na substituição dos valores encontrados para as incógnitas no sistema original para verificação. Por que isso? Né? Porque, como eu disse lá no início, né? Às vezes a teoria prevê que todas as operações podem ser realizadas sem arredondamento, né? Mas na prática a gente não consegue, porque elas podem ser em grande quantidade. Quando o número de operações é muito elevado, a gente tem que obrigatoriamente fazer o uso do arredondamento. E quando isso é feito, né, se eu retenho 2 casas decimais, 3 casas decimais, 4 casas decimais, ou mais ou menos, né, eu vou ter valores diferentes nas aproximações envolvidas, e isso vai ser observado lá na verificação da solução, que é a última etapa do método. Né, e até para a gente validar, né, a gente ter, digamos, segurança de que aquele realmente é o conjunto de valores que resolve o sistema. Né. Certo? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui um exemplo mais simples primeiro. Tem aqui um exemplo. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui só para ilustrar, né, aquelas ideias que foram ditas ali. Tá? Vocês podem, por favor, perguntar, não fiquem à vontade. Tá? Então, observe aqui esses 2 sistemas lineares que vocês estão vendo em tela. Aqui. O sistema 1, que é o sistema que está do lado esquerdo. Aqui. Estou destacando aqui. Vou botar aqui numa cor vermelha. Aqui. E o sistema 2 aqui, vou botar uma cor azul. Então, veja. Esses 2 sistemas, né, qual é a diferença entre eles? É somente a ordem em que as equações estão escritas. Né? A primeira equação aqui do sistema vermelho é a segunda lá do sistema azul e vice-versa. Então, o que eu fiz? Né? Eu simplesmente troquei as 2 linhas do sistema de lugar. Né? Troquei a linha 1 com a linha 2. Né? E vocês podem verificar por substituição, não precisa nem fazer as contas por escrito, é um exercício mental bem simples, que a solução dos 2 sistemas é o x igual a 1 e o y igual a 1. Ó, 1 mais 1 é igual a 2 e 1 menos 1 é igual a 0. Né? Então vocês vejam que trocar de lugar, né, 2 equações, fazer a permutação de 2 equações, não altera a solução de um sistema de equações. Então esse é o objetivo desse primeiro. Isso vai valer para um sistema 3x3, 4x4, não interessa. Quantas equações e quantas incógnitas tiver o sistema, trocar de lugar 2 equações, né, isto é, fazer a permutação de 2 equações, não altera a solução, por isso que eles são chamados de sistemas equivalentes. Alguma pergunta, pessoal? Não sei. Então, vou seguir em frente. Outro exemplo aqui. Eu peguei o sistema, vamos botar cores diferentes aqui, que daí fica mais fácil. O sistema vermelho aqui foi transformado no sistema azul. E como é que eu fiz, né, a transformação do sistema vermelho no azul? Eu multipliquei a primeira equação por 5, é isso que eu representei aqui, ó. L1 é substituído por 5 vezes a linha 1. Então vejam, 5 vezes 2 dá 10, então 2x se transforma em 10x. Mais 3y vezes 5 vira 15y. E o menos 4 virou menos 20. Então a primeira equação, que era 2x mais 3y igual a menos 4, virou 10x mais 15y igual a menos 20. Tá? E a segunda equação, que é 5x mais 8y igual a 2, foi multiplicada por menos 2. Então virou menos 10x menos 16y igual a menos 4. Então vocês vejam que esses 2 sistemas são equivalentes porque é bastante intuitivo, né, pessoal? É óbvio que se eu dividir por 5, a primeira equação volta a ser a equação do sistema vermelho, e se eu dividir isso aqui por menos 2, a segunda equação do sistema azul volta a ser a segunda equação do sistema vermelho. Então multiplicar por 5 ou por menos 2, né, uma determinada linha, ou o que é equivalente a uma equação, não altera
a solução do sistema. Tá? E dá para ver aqui, ó, que as soluções dos dois sistemas são iguais e os valores do x e do y são dados aqui, ó, menos 38 e menos 24. Por quê? Pelo seguinte, vejam, eu posso fazer o seguinte, ó, se eu somar as duas equações, eu vou fazer o seguinte, ó, a linha 2 ela vai ser substituída pela linha 1 somada com a linha 2. Ó. A linha 1 eu vou somar com a linha 2. Somado com linha 2. Tá? Então veja o que vai acontecer. Vou pegar aqui. Vou botar na outra página mesmo. Ó, se eu somar essas duas equações aqui, né, vejam, ó, aqui 10x menos 10x vai dar 0x, não precisa escrever os x daí, né? 15 menos 16 vai dar menos y. E, ó, estou somando, né, as duas equações desse sistema aqui. Ó. Vamos copiar aqui para a gente enxergar melhor. Ó, 10x menos 10x deu 0x. 15 menos 16y dá menos y. E menos 20 com menos 24 dá menos 24. Né? E aí, resolvendo a segunda equação, vem que o y é igual a 24, certo? E substituindo na primeira, vem que o x aí é só resolver aqui, né? Ó, é que vai dar o x? 10x mais 15 vezes 24. Bom, aí é uma continha bem simples, ó. Vai ficar 10x. 10 vezes 24 é 240. 240 mais 120 dá 360, né? Certo? Aí vai ficar o 10x igual a menos 20 menos 360, que é menos 380. E aí tu divide por 10, né? O 10x vai ser igual, o x então vai ser igual a... Opa, bom, escreve aqui. X vai ser igual, então, a menos 380 dividido por 10, que é igual a menos 38. Né? Bom, mas aí a gente tem que cuidar, né? Que esse conjunto de valores deve ser a solução do sistema original. Né? Então, é isso que eu falo lá no início, da tal de verificação. Né? Quando a gente faz a aplicação do método de Gauss, né, a gente tem que, digamos, ter uma certa cautela. Né? Então, a solução do sistema original é essa solução aqui que eu escrevi antes, né? X igual a menos 38 igual a y, e y igual a 24. E como é que eu concluo isso? Né? Eu pego o sistema original, substituo aqui, ó, 10 vezes menos 38, 15 vezes 24. Bom, aqui a primeira equação, evidentemente, que vai dar certo, né? Porque é o resultado da solução que a gente obteve ali agora. Então, evidentemente, vai ser. A segunda, a gente vai nos dar certeza. Menos 38 aqui,
menos 16 vezes 24, né? Então vai dar 380 menos, ó, 16 vezes 24, ó, 384. 384 e 380 menos 384 dá menos 4, que é realmente o resultado, né, que deveria dar, né? Então, realmente, o fato de eu fazer estas... O que eu quis mostrar com esse exemplo, que é, digamos assim, né, como o mínimo múltiplo comum de 2 e 5 é igual a 10, eu, entre aspas, forcei, né, o coeficiente do x na primeira equação ficar igual a 10, na segunda equação forcei a ficar menos 10, e ao somar as duas equações, eu consegui eliminar, né, o x e obtive um sistema equivalente e bastante simples de ser resolvido, e a solução do sistema equivalente é também a solução do sistema original, como a gente está fazendo aqui a verificação, tá? Mas essa ideia que foi mostrada aqui para o sistema 2×2 vale também para sistemas maiores, né? E por último, né, esse sistema aqui, x mais 3y igual a 14 e 4x mais 8y igual a 44, ele é equivalente ao sistema x mais 3y igual a 14 e menos 4y igual a menos 2, porque ele foi obtido a partir dessa transformação aqui. L2 recebe L2 menos 4L1. Né? Ó, então, como é que foi feito, né, esse cálculo do menos 4? A partir daquela apresentação ali. Ó. Né? Essa aqui é a fórmula básica que eu havia dito para vocês. Né? Ó, o MJI tem que ser igual ao AJI pelo AII. Então, vejam. Ó. Essa é a fórmula. Né? Então, o que eu tenho aqui? Ó, que nesse sistema. Vejam que na notação, né, que foi dada ali, o nosso elemento, que é o A11, é 1, né, que é o elemento que aparece ali no denominador. Quem é o elemento que eu quero zerar? É o A21. Esse aqui é o pivô. Tá? O A21 é 4. Vamos escrever aqui. Esse é o elemento a ser zerado. Então, é isso que quer dizer aquela notação ali do algoritmo, né? Que os elementos AJI com J variando de I mais 1 até N, o J nesse caso é somente igual a 2. Só tem um elemento a ser zerado, é somente o A21. Né? Porque se aqui é uma matriz 2×2, só tem que zerar este termo aqui. Né? Então, na hora de calcular o M21, a gente usa essa fórmula. Certo? Então, vejo que o M21, vou fazer aqui para isso, que aí depois, né, tu consegue usar em qualquer caso, aí é só substituir, né, o I e o J de acordo com o desenvolvimento da matriz. Então, qual é o elemento a ser zerado? É o A21. Então, divide 4 por 1 é igual a 4. Então, por isso que aqui a operação ou a transformação elementar é linha 2 menos 4 vezes L1. É um caso particular daquela fórmula apresentada anteriormente. Né? Então, isso aqui tu até pode fazer o desenvolvimento desses cálculos assim, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. É bem bom de fazer isso aqui para não se perder aqui, né? E depois, quando as matrizes são maiores, é bom a gente ter uma certa organização. Então, tu calcula passo a passo. É 4, 8 e 44, né? 4, 8 e 44, tá? Porque tem que fazer isso em toda a linha, né?
Aí tu vai fazer menos 4 vezes 1. 4 menos 4, que é igual a zero. Esse termo aqui sempre dá zero, né? Vai ficar 8 menos 4 vezes. Ó, qual é o elemento correspondente do y? Ó, é o 3, ó, lá na primeira linha. Então vai ficar 8 menos 4 vezes 3, né? Tem que fazer com bastante atenção, isso aqui vai dar menos 4, né? E aqui vai ficar 44 menos 4 vezes. Qual é o elemento correspondente? É 14. Vai ficar 44 menos 4 vezes 14 é 56, que é igual a menos 12. Tá? Então a linha 2, que era 4, 8 e 44, se transformou em 0, menos 4 e menos 12. Né? Por isso que o sistema foi esse aqui. E esse sistema é um sistema que é, como na literatura ali, né, chamado de um sistema equivalente ao sistema dado originalmente. Né? E é um sistema que está no formato triangular, superior. Né? Isto é, a matriz de coeficientes que agora tem um coeficiente aqui, o A21, que foi zerado. Então agora é evidente que a segunda equação, né, pode ser resolvida, porque só tem uma incógnita, né, e o coeficiente do y que aparece ali é diferente de zero. Então tu consegue resolver, né, dividindo menos 12 por menos 4, que vai dar 3. E aí substitui na primeira equação para calcular o valor do x. Né? Vai ficar x, então, mais 3 vezes 3 igual a 14. Né? Ou seja, tu consegue calcular aqui a solução rapidamente, porque é uma operação elementar. 3 vezes 3 é igual a 9. Né? Então aqui terá x mais 9 igual a 14, então o x vai ser igual a 5, porque 14 menos 9, né, é igual a 5. Então a solução, né, dos dois sistemas é x igual a 5 e y igual a 3. Então a gente diz que nesse caso aqui é um sistema possível e determinado, né, só tem uma solução que é formada por esse par de valores, x igual a 5 e y igual a 3. Né? Certo, pessoal? Então, agora eu vou mostrar aqui um exemplo de um sistema 3x3 possível e determinado. Né? Então, eu vou resolver esse sistema aplicando o método de eliminação de Gauss através de operações elementares nas linhas ou equações do sistema. Tá? Bom. Então, assim, quando a gente desenvolve ou aplica, né, o método de eliminação de Gauss, existe uma notação que é chamada de matriz ampliada do sistema, que é bastante vantajosa, né, porque ela permite representar o sistema de equações de uma forma mais compacta. Né? Eu não tem porquê a gente escrever todas as incógnitas aqui, 1, 4, 3, x mais 4y mais 3z igual a 1, 2x mais 5y mais 4. Essas incógnitas elas vão ser mantidas escondidas, né? Porque as operações que a gente faz, elas são realizadas com os coeficientes da matriz, e não com o x e o y propriamente ditos. Né? Então, a gente escreve 1, 4, 3, põe 3 pontinhos aqui, e no lugar do igual, né? E 1, que é o lado direito lá da equação. A segunda equação, 2x mais 5y mais 4z igual a 4. E a terceira equação, x menos 3y menos 2z igual a 5. Né? Então, o que nós temos? O pivô, que é o elemento que é o ponto de partida, né, para permitir que a gente zere os demais elementos, é igual a 1, que é diferente de 0. E eu vou zerar, então, a partir do pivô, esses dois coeficientes aqui, o A21 e o A31,
que vão ser transformados em valores iguais a zero. Tá? A ideia é que este aqui, vou pintar de vermelho aqui, a gente vai zerar esses dois que estão destacados em vermelho na primeira etapa, e depois vai zerar o menos 3. Tá? Mas na primeira etapa, a gente só vai zerar os elementos que estão na primeira coluna abaixo do pivô. Então, para eu zerar o A21, eu tenho que calcular o multiplicador, que é o A21 dividido pelo A11. Então, fica 2 dividido por 1, que é 2. E, finalmente, para zerar o A31, eu calculo o M31, que é o A31, dividido pelo A11. 1 dividido por 1, que é 1. Então, as operações que eu devo fazer para zerar o A21 e o A31, respectivamente, são essas aqui. A linha 2 tem que receber a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, e a linha 3 recebe a linha 3 menos a linha 1. Tá? Então, eu vou desenvolver aqui os cálculos. Né? Então, vocês podem fazer, né, eu acho que é melhor fazer separado a transformação de cada uma das linhas. Então, a linha 2 recebe linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, a gente escreve primeiramente 2, 5, 4 e 4, que são os valores da linha 2 original. 2, 5, 4 e 4, 2, 5, 4 e 4. Menos 2 vezes os elementos correspondentes lá da linha 1, que são 1, 4, 3 e 1, respectivamente. 1, 4, 3 e 1, respectivamente. Então, 2 menos 2 vai dar 0, aqui na posição do A21. 5 menos 8 vai dar menos 3. 4 menos 6 vai dar menos 2. E 4 menos 2 vai dar 2. Então, a nova linha 2 será 0, menos 3, menos 2 e 2. Aí eu vou calcular a nova linha 3. A nova linha 3 será obtida por linha 3 recebe linha 3 menos linha 1. Então, a gente vai, aqui eu vou representar de novo a matriz original, só para a gente enxergar melhor aqui, deixar centralizado aqui. Né? Ó, então, a linha 3 está aqui, ó. 1, menos 3, menos 2 e 5. Né? Menos a linha 1. 1 menos 1 vai dar 0. Né? Ó, 1 menos 1 vai dar 0. Menos 3, menos 4. Ó, segunda coluna. Né? Menos 3, menos 4 vai dar menos 7. Menos 2, menos 3 vai dar menos 5. E 5 menos 1 vai dar 4. Então, vocês vejam que a gente faz as operações entre as colunas correspondentes da linha 3 e da linha 1. Nessa ordem. Né? Linha 3 menos a linha 1. Né? É importante que a subtração ela não é comutativa, né? tem que obedecer a ordem certa. Então, a nova linha 3 será 0, menos 7, menos 5 e 4. Portanto, o sistema obtido é esse aqui. Então, vejo que um dos objetivos do sistema, do método, desculpe, foi atingido. Ó. Zerou, né, eliminou, daí vem o nome, né, eliminou a incógnita x aqui da primeira coluna a partir da segunda linha. Né. Na formulação original, né, o sistema tinha o x presente aqui nas duas equações, na segunda e na terceira. Esse x foi eliminado. Então, agora o que tem que fazer? Tem que eliminar este coeficiente aqui. Vou pintar de vermelho. Né? Porque daí, se eu conseguir fazer isso, né, vai sobrar somente o z ali na terceira equação. Tá? Então, vejam, ó, vamos fazer a correspondência aqui. A primeira equação, x mais 4y mais 3z igual a 1. 1, 4, 3 e 1. Segunda equação, menos 3y menos 2z igual a 2, então é 0, menos 3, menos 2 e 2. Olha, lá no computador, por exemplo, essa posição aqui, ó, que foi zerada, não tem nada ali. Né? Na memória do computador, ela é eliminada aquela posição. Então, ficou menos 3y menos 2z igual a 2. E na terceira equação, menos 7y menos 5z igual a 4. Tá? Então, no computador, essas duas posições aqui, ó, são, por definição, iguais a zero e elas são eliminadas da memória. Né? Então, o algoritmo já permite liberar aquela posição aí. Bom, então, o que eu tenho que fazer agora? Identifico lá, o A22 é o segundo pivô, que é o menos 3. O pivô está sempre na diagonal principal. Tá? Tu usou o primeiro
pivô, que era o A11, na segunda etapa, obrigatoriamente o segundo pivô é o A22. Se ele for igual a zero, tu vai ter que trocar as linhas para procurar um pivô diferente de zero. Como é que é essa troca de linhas? Tu vai procurar linhas abaixo da linha 2 e não acima. Tá? Abaixo da linha 2. Nesse caso não precisa fazer isso porque o segundo pivô é menos 3, que é diferente de zero. Né? Então o elemento a ser zerado é o A32, que é o menos 7. Então o multiplicador é o A32 dividido pelo A22, ou seja, menos 7 dividido por menos 3, que é 7 terços. Né? Então a operação a ser feita é linha 3 recebe linha 3 menos 7 terços da linha 2. Eu vejo que essa operação aqui é um caso particular dessa aqui. Tá? Certo? Bom, então todas as operações, né, têm uma formulação geral e no caso da equação, da fórmula, melhor dizendo, que é utilizada para zerar os elementos que estão abaixo do pivô, é esta equação que aparece aqui. Tá? Então, voltando lá, a linha 3 recebe a linha 3 menos 7 terços vezes a linha 2. Né? Então, nós vamos pegar aqui a linha 3, ó. Vou botar mais centralizado aqui para a gente enxergar melhor. Ó, então, aqui, essa é a operação que a gente está fazendo. Linha 3 recebe linha 3 menos 7 vezes 7 terços da linha 2. Ó. A linha 3 está aqui, ó, 0, menos 7, menos 5 e 4. Vamos conferir lá. 0, menos 7, menos 5 e 4. Né? Menos 7 terços vezes 0 é 0. Menos 7 terços. Vejam, esta operação aqui, ó, tá? Lá no computador, ela não será realizada. Porque não tem sentido eu fazer uma operação que se eu tenho dois fatores que são iguais a zero, né, na hora que eu vou fazer uma combinação com eles vai dar zero. Então, por que não precisa fazer? Porque daí é um tempo a menos que tu deixa de gastar. Tá? Então, uma vez que tu zerou essa posição aqui, ó, só vai fazer as operações da coluna 2 para frente. Tá? Então, tudo isso é uma maneira de otimizar, né, a aplicação do algoritmo. Tá? Na segunda etapa, tu realiza as operações da segunda coluna em diante. Mas como a gente está fazendo manualmente, né, eu estou fazendo em todas as posições da linha 3. Tá? Mas isso no computador não é feito, não. Tá? Então, aqui eu vou registrar aqui, ó. Sem necessidade. Então, menos 7 terços vezes menos 3, né, vai multiplicar aqui, vai dar menos 7 mais 7, que é igual a zero, que é o objetivo. Né? Menos 5, menos 7 terços vezes menos 2, vai ficar menos 5 mais 14 terços, menos 15 mais 14 sobre 3, menos 1 terço. Então, como eu disse para vocês, nesse caso aqui, né, porque como é que a gente... Qual é a diferença, né, da operação que eu estou fazendo aqui com a operação que o computador faria? O computador vai fazer a divisão do 7 pelo 3. Né? E o resultado, que é menos 1 terço, você vai colocar lá menos 0,3333 com uma certa quantidade de casos decimais. Como nós estamos fazendo o desenvolvimento manualmente, eu posso usar a notação de fração. Então, eu vou escrever menos 1 terço, porque ela é vantajosa, né, essa notação, em relação à notação de número com casas decimais. Mesma coisa aqui, ó, 4 menos 7 terços vezes 2, ó, vejam, 4 menos 7 terços vezes 2, né? Ó, vai ficar 4 menos 14 terços, porque 7 vezes 2 é 14. 3 vezes 4 é 12, 12 menos 14 dá menos 2 terços. Então, os resultados são 0, 0, menos 1 terço e menos 2 terços. Né? Então, qual é o sistema resultante? É esse aqui. Matriz ampliada ficou, primeira equação ou primeira linha a mesma coisa, 1, 4, 3 e 1, ou seja, x mais 4y mais 3z igual a 1. Né? A segunda equação modificada ficou menos 3y menos 2z igual a 2, e a terceira equação, menos 1 terço de z igual a menos 2 terços. Então vejam que esta notação, né, aqui na terceira equação, equivale a dizer que o sistema é um sistema triangular superior. Ó. Então, lá na terceira equação,
só tem uma incógnita, que é o z, né? Então, evidentemente que tu pode resolver essa equação aqui. Basta fazer a divisão do menos 2/3 por menos 1/3, né? Então, vai ficar pela regra de divisão de frações, 2/3 vezes 3, já que menos com menos é mais, então z é igual a 2. Então, com isso, né, estas operações elementares, né, permitiram transformar o sistema dado num sistema triangular, como a gente está vendo aqui, né, é um sistema triangular superior. Vejam que só tem elementos diferentes de zero na matriz de coeficientes acima da diagonal principal, aqui, ó. Abaixo da diagonal principal, todos os coeficientes foram zerados, né? Bom, calculei o z. Ó, z igual a menos 2/3 dividido por menos 1/3, que dá 2/3 vezes 3, que é igual a 2. Então, z vale 2. Se eu substituir o z lá na segunda equação, né, eu terei condição de calcular o y. Então, fica menos 3y menos 2 vezes 2, menos 3y menos 4 igual a 2. Então, somando 4 os dois lados, eu obtenho que o menos 3y é igual a 6, e dividindo por menos 3, resulta que o y é igual a menos 2. Tendo o valor do y, vou lá na primeira equação, né, que é x mais 4y mais 3z igual a 1. Vejo que a primeira equação se mantém até o final, né? Então fica x mais 4 vezes menos 2, mais 3 vezes 2 igual a 1. X menos 8 mais 6 igual a 1, portanto x menos 2 igual a 1, somando 2, chego à conclusão que o x é igual a 3, e a solução do sistema então é x igual a 3, y igual a menos 2 e z igual a 2, né? Então é um sistema possível e determinado, né? Só tem uma única solução. E como é que eu verifico isso? Observa, é importante fazer a verificação, porque esse conjunto de valores ele corresponde à solução do sistema triangular, né? Eu poderia ter errado algum cálculo intermediário, né, para chegar nesse sistema triangular. Se eu fizer a verificação, eu vou detectar se teve algum erro no cálculo intermediário ou não, né? Então, faço a verificação no sistema original. Pego o conjunto de valores que eu apresentei como solução, x igual a 3, y igual a menos 2, e z igual a 2, e vou substituir no sistema original. Então, primeira equação, x mais 4y mais 3z, 3 mais 4 vezes menos 2, mais 3 vezes 2, né? Já que o x é 3, o y é menos 2 e o z vale 2. Fica 3 menos 8 mais 6, 3 mais 6 é 9, menos 8 dá 1. Segunda equação, 2x mais 5y mais 4z, é 2 vezes 3, né, que é o x, mais 5 vezes menos 2, que é o y, mais 4 vezes 2, que é o z. 6 menos 10 mais 8 dá 14 menos 10, que é 4, que é o resultado que tem que dar. E finalmente, né, x menos 3y menos 2z fica 3 menos 3 vezes menos 2 vezes 2. 3 mais 6 menos 4, 3 mais 6 é 9, menos 4 dá 5, que é o resultado que tem que dar, né? Então, realmente, os cálculos acima comprovam que a solução do sistema dado originalmente é, de fato, x igual a 3, y igual a menos 2 e o z igual a 2. Certo, pessoal? Então, vejam que o sistema, neste exemplo, né, o sistema dado originalmente e o sistema modificado, né, o sistema obtido através das etapas da eliminação de Gauss, são sistemas que têm a mesma solução, daí vem o nome, né, sistemas equivalentes. Neste caso, né, o cálculo permitiu demonstrar que o sistema possui uma solução única, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo, deixa eu só procurar aqui o arquivo, já mostro aqui para vocês. Vou mostrar um exemplo de um sistema indeterminado, só um minutinho. Vamos lá então. Ó. Então aqui é um sistema 3×3, certo? X mais 2y igual a z, e mais 2z igual a 7, desculpe.
x menos 2y igual a 8 e 3y mais 2z igual a menos 1. Né? Então, na notação de matriz ampliada, nós temos 1, 1, 2 e 7 na primeira equação, 1 menos 2, 0 e 8 na segunda equação, 0, 3, 2, menos 1 na terceira equação. Né? Então, vejam, ó, o pivô, que é o elemento que está na primeira posição, é o elemento A1, que é 1, né, que é diferente de 0, então não precisa trocar linhas. Né, quando o pivô é diferente de 0, a gente pode utilizá-lo, né, nas operações. Quais são os elementos que eu tenho que zerar? Somente esse aqui, ó, né? Porque o A31 já é igual a 0. Né? Então o elemento que é igual a 0, que está naquela posição ali, tu não mexe nele. Só vai alterar o que é diferente de 0, evidentemente. Né? Então, esse elemento ali, que está destacado em vermelho, é o A21. Né? Por quê? Porque ele está na segunda linha e primeira coluna. Então, qual é o multiplicador correspondente? Eu uso aquela fórmula, ó. O M21 é o A21 dividido pelo A11. 1 dividido por 1, que é 1. Ó, vejam que isso aí é um caso particular dessa famosa fórmula, né, que está lá, ó, está lá na apresentação sobre sistemas de equações lineares. O multiplicador é sempre o elemento a ser zerado dividido pelo pivô. E a operação básica é linha J recebe linha J menos MJI vezes a linha I. Né? Então, o elemento a ser zerado é o A21, o M21 é 1, então a linha 2 vai receber a linha 2 menos a linha 1. Né? Isso em alguns casos, né, pessoal, a gente consegue identificar que a operação é essa, só olhando ali, ó, bom, o que eu preciso fazer para zerar o elemento que está em vermelho, né, a partir do pivô? É só subtrair os dois. 1 menos 1 vai dar 0. Né? Então isso vai ser estendido para todas as demais colunas. A linha 2 tem que ser transformada em linha 2 menos linha 1. É isso que quer dizer essa notação aqui. Ó. A linha 2 é substituída, né, pela combinação linha 2 menos linha 1. Então a gente faz a operação L2 menos L1 e coloca no resultado, no lugar da linha 2. Né? Então estão aqui os cálculos. Né? A linha 2 é 1 menos 2, 0 e 8. Ó. Vamos calcular. Ó. 1 menos 2, 0 e 8. Né? Menos a linha 1. 1 menos 1 vai dar 0. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. 0 menos 2 vai dar menos 2. E 8 menos 7 vai dar 1. Então a gente tem que ter cuidado aqui, né, pessoal? Que essas operações são muito simples, mas como elas são, né, repetitivas e são em grande quantidade, daqui a pouco a gente se desconcentra e pode fazer um cálculo banal desses aqui de modo equivocado. Né? É por isso que esses algoritmos, esses métodos são feitos para serem realizados pelos computadores. Né? Então tá, deu 0, menos 3, menos 2 e 1. Né? Então resultou que o sistema se transformou em primeira linha 1, 1, 2 e 7, segunda linha 0, menos 3, menos 2 e 1, terceira linha 0, 3, 2 e menos 1. Então vejam, ó, o segundo pivô é o elemento da diagonal principal, que é o menos 3, que é diferente de 0. O elemento a ser zerado é o A32, né, é o elemento que está abaixo dele, ó. Esse aqui. Então, o multiplicador, né, é simplesmente o A32 dividido pelo A22. 3 dividido por menos 3, que é menos 1. Né? Então, tu vai fazer a linha 3 recebe a linha 3 menos uma vez a linha 2, ou seja, a linha 3 mais linha 2. Que também dá para concluir analisando aqui, né? Se eu somar esses dois, vai dar 0 aqui no lugar onde está o vermelho. Né? Então, somando essas duas linhas, os resultados serão, ó, linha 3 aqui, ó, 0, 3, 2 e menos 1. Né? 0, 3, 2 e menos 1. Vai somar com a linha 2, com 0, menos 3, menos 2 e 1, respectivamente. 0 mais 0 vai dar 0, 3 menos 3 vai dar 0, 2 menos 2 vai dar 0 e menos 1 mais 1 vai dar 0. Então vai dar 0 em toda a linha 3. Portanto, o sistema que resulta é esse que nós estamos vendo em tela. Certo? A primeira linha
x mais y mais 2z igual a 7. Segunda linha, menos 3y menos 2z igual a 1. E terceira linha, né, tudo zero. Então, quando acontece isso, né, após as operações elementares, uma linha inteira ser eliminada, isto é, ser transformada em zeros, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a gente vai dizer que, obrigatoriamente, o sistema é possível e indeterminado. Porque, vejam, ó, o que acontece neste caso. Nós temos duas equações, né, a primeira e a segunda, que sobraram, e 3 incógnitas. Então, obrigatoriamente, uma das incógnitas terá um valor livre. Né? Então, a gente pode resolver, por exemplo, a segunda equação expressando o z, né, em função do y. Aí, se eu somar o 3y dos dois lados, eu obtenho que menos 2z é igual a 1 mais 3y, dividindo por menos 2, chego à conclusão que o z é igual a 1 meio menos 3 meios de y. E substituindo, então, esse valor lá na primeira equação, x mais 2y mais 2z igual a 7, fica x mais y mais 2 vezes menos 1 meio, menos 3 meios de y igual a 7. Eu multiplico aqui, usando a propriedade distributiva, fica x mais y, ó, 2 vezes menos 1 meio dá menos 1, 2 vezes menos 3 meios dá menos 3y, ou seja, x menos 2y menos 1 igual a 7, somo 1, obtenho que o x é igual a 8 mais 2y após somar 1 e 2y respectivamente. Né? Então, a conclusão que a solução do sistema é x igual a 2y, 8 mais 2y, o y é qualquer número real, porque não tem nenhuma restrição, né, sobre o valor do y, e o z é menos 1 meio, menos 3 meios de y. Então, esse sistema é possível e indeterminado, isto é, possui infinitas soluções. Então, se eu quiser encontrar uma solução, basta escolher um valor para y. Por exemplo, vamos passar para cá. Então, digamos que eu escolha lá y igual a 0. Tá? Eu tenho liberdade, né? Eu tenho autonomia para escolher o y. Qualquer número real serve. Escolho o y igual a 0. Quanto é que vai dar o x? 8 mais 2 vezes 0 é 8. Quanto é que vai dar o z? Menos 1 meio, menos 3 meios vezes 0, menos 1 meio. Então, a solução possível é x igual a 8, y igual a 0 e z igual a menos 1 meio. Se eu substituir, né, nas três equações, eu vou verificar que todas elas são satisfeitas. Vai dar 7, 8 e menos 1, respectivamente. Então, uma das infinitas soluções desse sistema é x igual a 8, y igual a 0 e z igual a menos 1 meio. Outra solução possível é escolher o y igual a 1. Então, eu vou ter x igual a 10 e z igual a menos 2. Né? Ó, porque, vejam, é só substituir aqui, né? X é igual a 8 mais 2 vezes 1, que é igual a 10. Né? O y já defini. E o z, que é menos 1 meio, menos 3 meios vezes 1. Eu vejo que aqui eu escolhi, né, o y igual a 1. Vai ficar menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Né? Então eu tenho esse conjunto de valores. X igual a 10, y igual a 1 e z igual a menos 2. Se eu substituir aqui, né, eu botando na ordem, né, que a gente está acostumado, né, x igual a 10, y igual a 1 igual a z igual a menos 2, a gente vai verificar que x mais 2y mais 2z é 10 mais 1 mais 2 vezes menos 2, 11 menos 4, que é 7. X menos 2y, 10 menos 2 vezes 1, que é igual a 8. E 3y mais 2z, ou seja, 3 vezes 1 mais 2 vezes menos 2, dá 3 menos 4, que é menos 1. Então, se vocês continuarem, né, escolhendo outros valores para x, vocês terão, né, as infinitas soluções possíveis para esse sistema, né, todas elas representadas daquela forma.
Certo, pessoal? Então é isso. Eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula, então, mostrarei um exemplo de um sistema impossível, tá? E vamos continuar falando aí sobre a resolução de sistema de equações pelos métodos numéricos de resolução. Aí eu vou mostrar um exemplo lá que tem questões de arredondamento, né, para aumentar um pouquinho ali a complexidade da situação. Alguma pergunta? Não, tudo certo. O senhor ainda não postou o trabalho lá, né? Professor? Estão todos quietos, concentrados hoje? Tem um aluno que perguntou, só que está muito baixo o microfone dele. Então tá, pessoal, vou encerrar aqui, em seguida vai... Ele não está nos escutando, eu acho. Professor, trabalho, alguma coisa assim. Não estou, estão falando, eu não estou escutando. Faz Realmente. faz tempo que o professor não está nos Mas escutando. deixa eu ver aqui. Peraí, que eu estava com um probleminha aqui. Tá, pode falar. Agora vai sair o som. Tá. O senhor ainda não postou o trabalho, né? Não, está pronto ali, só falta publicar só. Beleza. Em seguida vai ser publicado. Vai ser sobre o que, professor? Não vai ser o método anterior, né? Vai ser sobre a parte inicial ali, sobre o método Newton-Raphson, e até a parte inicial teoria dos erros. Beleza. Valeu. Tá, mas vocês estavam me escutando? Sim. Estávamos escutando. Então tá. Sim. Então Ok. tá, professor. Então tá, beleza? Qualquer dúvida aí, se tiverem, né, podem entrar em contato através do Moodle ali, que na medida da minha disponibilidade de tempo eu vou respondendo. Tá bom? Tá, ok. Boa semana. Obrigado, senhor. Boa semana a vocês, até sexta. Professor, boa semana. Valeu. Tchau. Tchau.